Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. A assinatura do termo de cooperação entre o Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil e o SIMP. O advogado Piraci Oliveira comentando sobre reforma tributária, refis e desoneração, 3 assuntos muito importantes para os micro e pequenos. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o economista e professor Otto Nogami. Fique conosco. Olá, meados de outubro, o ano se aproxima, a virada do ano se aproxima e será dolorido. Aqueles que fazem a gestão fiscal, contábil, administrativa das empresas terão um período agora de grande turbulência. Sobre a mesa nós temos nada mais, nada menos que a reforma tributária, o refis e a desoneração. 3 assuntos que tomam tempo porque afetam diretamente o orçamento e o planejamento para os próximos anos. Analisemos cada um deles. Primeiramente, o refis, aprovado no Senado, está na Câmara dos Deputados para aprovação e debate. A qualquer momento pode ir para deliberação e votação. Entrando em vigência, haverá uma grande turbulência com relação à forma de adesão. Conhecemos as regras, será a reabertura do PERT, então nós mais ou menos sabemos já como será essa forma de redução e, bem, sabemos que um grande número de empresas gozará do benefício. A pandemia deixou estragos ainda não resolvidos, portanto, refis a qualquer momento tomará o nosso tempo. Segundo assunto também bastante importante é com relação à desoneração da folha de pagamento. 17 setores importantes da economia têm 31/12/2021 como limite legal da desoneração. Está no Congresso também o início do debate da prorrogação por mais 5 anos. São 17 setores, pode aumentar, pode diminuir, não sabemos o que de lá virá, mas é um assunto também bastante importante. E o terceiro e mais relevante é a reforma tributária. Aprovada na Câmara, ao contrário do refis, foi para o Senado. No Senado, aguarda análise na primeira comissão para depois ir ao plenário. Existe um compromisso de todos, senadores e deputados, de que o tema será votado, aprovado ou não, será votado. E pelas contas que fazem os analistas políticos, isso acontecerá na primeira quinzena de dezembro. Então nós teremos refis, desoneração e reforma tributária, tudo possivelmente acumulando em dezembro, mês já de fechamento, de recrudescimento das questões tributárias. Nós teremos um grande problema no fechamento do ano. A reforma tributária sofreu alguns pontos de ajuste no Senado, vem sofrendo na verdade, e dentre eles o mais relevante e a grande novidade é de que apenas seriam tributados os lucros distribuídos, os lucros criados a partir de 2022. Portanto, a grande novidade é que ventila-se a possibilidade de não tributação do saldo de lucros acumulados, o que é muito importante. Da mesma forma, voltaria ou teria uma flexibilização melhor a questão da dedutibilidade de juros sobre o capital próprio. Momento de turbulência, momento de grande concentração, momento de incerteza e especialmente em razão do prazo que se avizinha. Fique atento, nesse programa traremos todas as novidades advindas, em especial desses 3 assuntos. Prepare-se para trabalhar até a virada do ano. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. O caminho para o sucesso começa com a letra K. Acesse captar.net e descubra tudo sobre esse caminho.
O Simp assinou nesta semana o termo de cooperação com o Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil, CMIRB, especializados na mediação de empresas em crise econômica. Acompanhe. É um enorme privilégio poder falar para os associados do Simp sobre o Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil, uma Câmara de Mediação constituída focada no empresário, na renegociação e negociação de créditos e débitos, principalmente focado nas micro e pequenas empresas que muitas vezes não têm acesso a crédito e não têm acesso a processos de renegociação judicial, como a recuperação judicial, que é um processo caro, custoso, trabalhoso e que não atende muitas vezes o empresário brasileiro. Então é um privilégio poder falar aos associados do Simp que terão condições diferenciadas da tabela de custas e honorários da Câmara de Mediação do Centro de Mediação do IRB, para terem acesso a um procedimento de mediação, que é um procedimento agora previsto na legislação como uma ferramenta de renegociação de passivos, inclusive possibilitando a esse empresário, com processos de execução, a obter a suspensão das ações contra si. É de fato uma atuação pioneira do Simp estar com o Centro de Mediação nesse projeto. De fato, é um privilégio estar aqui e poder explicar aos associados do Simp o que é a mediação. Quando nós temos um problema, nós sempre pensamos em resolver esse problema por intermédio do judiciário, porque nós teremos um juiz decidindo uma causa em nosso nome. Entretanto, na mediação, as partes negociam e as partes encontram a solução para aquele seu problema. Então, para negociar o crédito, para negociar a forma de pagamento. E o que é a mediação? Na mediação, as pessoas negociam com o auxílio de um mediador. O mediador é um profissional treinado em negociação que vai auxiliar as partes a conduzir a sua negociação para alcançar aquela solução. E a grande vantagem disso é que qualquer acordo que for celebrado em uma mediação se constitui no que a gente chama título executivo, ou seja, é como se fosse um contrato assinado pelas partes e que pode ser cumprido e, caso ele venha a não ser cumprido, pode ser exigido no judiciário. Mas a grande vantagem da mediação é que há uma estatística de que 90% dos acordos celebrados em mediação são cumpridos. E por que isso? Porque as partes voluntariamente concordam em participar da mediação e concordam com aquela solução que foi negociada e estruturada livremente pelas partes com o auxílio do mediador. Então é isso que a Câmara de Mediação do Centro de Mediação do Instituto Recupera Brasil vai oferecer aos associados do Simp. É esse serviço que nós vamos prestar ao associado do Simp. Toda essa estrutura para a negociação dos acordos, visando a recuperação de créditos e a solução de disputas que possam envolver a pequena e a média empresa. Esse convênio realmente é muito importante e pioneiro no sentido de propiciar a todos os detentores do cartão de benefício Simp essa possibilidade de recorrer à mediação, uma forma alternativa de resolução de conflitos fora do Poder Judiciário, mas com título executivo, que pode inclusive ser utilizado numa execução judicial. E aqui, aquele que tem o cartão de benefícios do Simp terá, portanto, um desconto de 10% na tabela dos custos desse sistema. As partes vão poder contar com uma pessoa especializada que realmente vai poder entender e interpretar a melhor forma de que todos cheguem a um consenso, que cheguem a um acordo e que permita àquele credor receber o seu crédito de forma satisfatória e ao devedor também possa pagar o que deve da forma possível e satisfatória. É mais um trabalho do Simp, sempre defendendo os interesses do micro e do pequeno empresário, para que ele possa manter a sua atividade de forma regular, formal, cumpridor dos seus deveres e, portanto, como sempre digo, continuar gerando emprego e renda. Entrevista da semana.
O nosso convidado de hoje é o economista e professor Otto Nogami, que, aliás, sistemicamente tem participado dos nossos programas como especialista e um consultor que é. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu e agradeço de antemão o convite para participar desse bate-bola. Nosso prazer. Na verdade, nós vamos falar estritamente de economia. Perfeito. Toda análise hoje não haverá nenhum passo em relação à política e não haverá nenhum passo em relação a condições socioeconômicas, etc., mas apenas economia. Perfeito. Estou correto? Ótimo. Na sua visão, o Brasil hoje está caminhando para uma estagflação? Eu acredito que já estamos nesse estágio de estagflação. Por quê? Já desde 2014, a nossa economia já carregava uma componente recessiva que se aprofundou justamente com a pandemia. E pela falta de ação mais efetiva do governo para minimizar os efeitos da pandemia, é que nós estamos caminhando mais fortemente para essa condição de uma economia estagnada com um processo inflacionário forte. Na sua avaliação, a inflação tende a aumentar ou não? Na atual circunstância, a tendência é de aumentar, mas principalmente levando-se em conta que nós estamos no segundo semestre, ou na metade do segundo semestre, e temos aí pela frente o Black Friday, né, que é um evento importante hoje, principalmente para o comércio, e a proximidade das festas de final de ano. Então, como no ano passado, 2020, já não tivemos a oportunidade de festejar, talvez hoje, com esse relaxamento do isolamento social, as pessoas efetivamente tendem a ir para a demanda. A avaliação de que durante a pandemia muitas empresas fecharam, muitas empresas não tiveram como se manter por N motivos, está trazendo a quebra da cadeia produtiva de uma forma generalizada? Sem dúvida alguma, principalmente quando nós levamos em conta as pequenas e as médias empresas que na cadeia produtiva do nosso país, elas estão na base da pirâmide. Então, à medida que essas empresas passaram as dificuldades do período do isolamento, inclusive o próprio programa criado pelo governo, o Pronamp, ele não chegou a essa base da maneira como deveria ter chegado. E acabou privilegiando uma pequena minoria. 7% de todo o território nacional. Pois é. E os outros 93%? E 93% que a gente sabe muito bem de que são empresas que têm uma fragilidade financeira muito grande. Então, com isolamento, sem faturamento, contas a pagar, principalmente aluguéis, né? Isso acabou comprometendo o fluxo de caixa, levando inevitavelmente ao encerramento da atividade. E esse encerramento da atividade, ela acaba se irradiando em toda a cadeia produtiva, atingindo inclusive as grandes empresas nacionais. Nesse cenário, nós temos um cenário de estagflação, temos a inflação voltando ou aumentando, indiscutivelmente teremos elevação de taxa de juros. É correta essa afirmativa? Bom, num processo de elevação de preços, é inevitável. A política monetária acaba se transformando na ferramenta de política econômica a mais importante de todas. Tanto é que o próprio objetivo do Banco Central é manter a estabilidade dos preços. Como é que se mantém essa estabilidade? Elevando a taxa de juros. Nós teremos fortes elevações da taxa de juros daqui para frente. Nós já chegamos aos 6,25 e 6,25 o mercado não está reagindo. Os preços continuam altos e o pior, estão se estabilizando a essa altura, né, no patamar de 17%, 18%, principalmente quando nós falamos em custos industriais. Aí talvez resida o maior problema dos preços na nossa economia. Então, a inflação, na verdade, não é uma inflação só de demanda, é de custos. Nessa inflação de custos, a nossa pesquisa Datafolha aponta que tivemos reajustes em matérias-primas industriais que chegaram a 180% nos últimos 12 meses, de 80% a 180% entre vários. Levando isso em consideração,
esses preços ainda não chegaram na ponta nesses índices. E é questão de tempo que elas chegarão ou as empresas vão continuar fechando, que é o cenário que nós temos aí pela frente. A sua análise converge a isso ou não? Sem dúvida alguma, pelo seguinte, a gente não pode esquecer que as empresas ela têm uma limitação de capital de giro. Então, à medida que o custo da matéria-prima aumenta, né, e lógico, ele precisa vender, ele tem que honrar seus compromissos financeiros. Então, o que a gente observa é que muita indústria começou a abrir mão da sua margem, né, justamente para manter, pelo menos, um volume de vendas razoável para fazer frente aos compromissos financeiros. Agora, à medida que o custo de produção aumenta e a empresa oferta menos ao mercado, e à medida que a demanda se mantém inalterada, agora começamos a ter também uma inflação de demanda. Nesse cenário todo econômico, me parece que teremos um aprofundamento da perda de poder aquisitivo da sociedade como um todo. Essa afirmativa é real? Sem dúvida alguma, porque o malefício que a inflação causa é a deterioração do poder de compra. Então, à medida que o salário do trabalhador se mantém constante no período de um ano, e à medida que a gente tem essas inflações, vamos colocar, exagerando, né, na base de 1% ao mês, é 1% ao mês que ele perde o poder de compra. E isso acaba afetando justamente as famílias de mais baixa renda, né, que representa a grande parcela da população brasileira. E o mercado interno? E o mercado interno. Então, a gente acaba observando que, principalmente agora, com esse processo inflacionário, aumenta-se ainda mais a concentração da renda. Nesse cenário todo, nós estamos vendo desemprego que não volta a ter o emprego e não se volta a ter a retomada da economia na velocidade que o governo havia anunciado. O senhor acredita que este ano, professor, teremos crescimento econômico? Que o ano que vem teremos crescimento econômico? E eu sei que estamos falando, comparativamente ao ano passado, sobre uma base totalmente deteriorada. Pois é, e esse ano teríamos que, pelo menos, recuperar a perda verificada no ano passado. As projeções estão indicando que nós vamos muito provavelmente empatar, ou seja, ficar no 0-0. Diante desse cenário, e principalmente levando-se em conta que 2022 é ano de eleições eleitoral, os empresários certamente postergarão seus investimentos para tentar, pelo menos, ter a certeza de um cenário melhor. Sim. Então, isso acaba comprometendo a própria atividade econômica e também os investimentos. E não podemos esquecer que o investimento ele é um indutor para o crescimento e desenvolvimento da economia. Sem dúvida. Notadamente no que diz respeito à capacidade de geração de renda. Sim. Então, à medida que não há essa perspectiva de melhorar a capacidade de gerar renda, então o desemprego ele tende a se manter latente também ao longo de 2022. Agora, uma pergunta altamente provocativa. Na sua análise, o emprego para retomar o antes da crise, ou pré-crise, o mesmo patamar, nós estamos falando de que ano, na sua avaliação, se é que ela deve voltar? Nós temos aí uma série de problemas, se é que a gente pode dizer isso. O primeiro aspecto é que, com essa pandemia, ou principalmente com o isolamento social, as empresas descobriram meios alternativos, não só de produzir, como também de operar. Sim. Então, isso naturalmente leva a um uso mais intensivo de tecnologia e menos mão de obra. Sim. Então, isso acaba contribuindo para a manutenção do desemprego nesse patamar. Um segundo aspecto, e esse é um aspecto que não é desse governo propriamente dito, e sim já de uma questão de 2 décadas, onde o investimento na educação fundamental foi deixada de lado. Então nós temos aí um risco muito grande de ter uma mão de obra não qualificada nos próximos anos.
Para empregos que vão exigir mão de obra para os qualificada. empregos que vão exigir uma mão de obra mais qualificada. Então, talvez essa seja uma das razões que leva a multinacional, que atuava aqui no Brasil, deixar de produzir aqui, principalmente produtos mais complexos, exatamente pela inexistência de uma mão de obra mais adequada para as suas necessidades. A inflação, qual a origem na sua análise? Bom, a inflação ela tem caracteristicamente 3 origens. Aquela que nós podemos chamar de inflação de demanda, inflação de custos e a inflação inercial. A demanda é sempre quando nós temos um desejo de consumir maior que a capacidade de produzir. Sim. Então é aquele famoso equilíbrio entre oferta e demanda. Conforme eu comentei, logo depois do relaxamento do isolamento social, a sociedade foi ao consumo, principalmente para repor, principalmente materiais, equipamentos que se deterioraram durante o isolamento. Então, lógico, a indústria reduziu seu ritmo de produção, o estoque se esvaiu, então nessa retomada de demanda, o estoque estava baixo e a indústria sem a capacidade de responder prontamente a esse aumento de demanda. Isso a nível mundial. Isso a nível mundial, mas a situação foi muito mais grave aqui. Claro. Então esse é um lado. Então tivemos uma inflação de demanda, temos a inflação de custos. Então, matérias-primas básicas, preços absurdos, conforme o senhor mesmo colocou, de 80% a 120%. Produtos intermediários, notadamente o que diz respeito a derivados de petróleo, com uma taxa de câmbio acima de R$5. Então isso, e dada a limitação de capital de giro das empresas, as empresas começaram a ofertar menos quantidades. Por falta de dinheiro. Pois é. Então nós temos aí um problema de custos na indústria e um choque de oferta, efetivamente, em função do encarecimento das matérias-primas, a demanda mantida constante, mais uma pressão de preço. Bom, o grande problema é que a sociedade brasileira, principalmente as pessoas de mais idade, conviveram com a inflação, aquela inflação de 2% ao dia. E muitos desses que estão no comércio ou estão na indústria, começam a embutir no preço a inflação futura. Então começamos a observar um processo de retroalimentação da inflação. E isso vai criar um problema sério, porque a grande pergunta que surge é: que mecanismo o governo irá utilizar para neutralizar essa inflação inercial? Existe algum caminho em 30 segundos? Um caminho? Bom, eu sempre defendi a ideia da necessidade de um plano nacional de abastecimento. Por quê? Justamente para garantir o abastecimento no mercado doméstico e aí o excedente, sim, ser exportado. Essa é a primeira medida. A segunda medida, uma política monetária mais rígida, pelo menos de curto prazo, justamente para dar uma estancada, nessa pressão de demanda. E o terceiro, fazer com que o governo balize melhor os seus comentários, para evitar que o capital estrangeiro se assuste e eleve a taxa de câmbio para mais acima. Professor Otto Nogami, agradecemos muito a sua participação, os esclarecimentos, esperando ter contribuído a você, para você formar a sua opinião, a sua análise e conduzir os negócios. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. A letra K, de Kant, considerado o principal filósofo da era moderna. Kafka, um dos mais influentes escritores do século XX. Kepler, figura-chave da revolução científica do século XVII. Keynes, suas ideias mudaram a teoria e a prática da macroeconomia. As ideias, a mudança, o conhecimento começam com a letra K. Acesse agora captar.net e saiba como você pode ter acesso a tudo isso.